Olá, mais uma vez, voltando a mais um vídeo, um dos primeiros dessa série maravilhosa sobre vida abundante. Mais uma vez, quero te agradecer por estar aí me assistindo. Esse é o canal Vida Abundante, meu nome é Gerson Araújo, sou líder religioso, sou coach, palestrante e venho falar nesses vídeos sobre vida abundante. E eu queria dar para você o primeiro passo para a vida abundante, ou o primeiro princípio a ser cumprido para a vida abundante. Tem muitos princípios, bastante mesmo, mas eu quero falar pelo menos de uns 10 princípios aqui que vai levar você à vida abundante. E se você quiser, se você acreditar, se você simplesmente confiar em Deus. Nós falamos sempre em nome de Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso benfeitor, o nosso guarda fiel, nosso amigo, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que projetou um plano de salvação para nós e Ele nos deu passos para a vida abundante, ou princípios para a vida abundante. E eu quero falar sobre um dos primeiros princípios que Ele dá para a vida abundante. E eu quero falar para você hoje sobre dízimo. Exatamente, uma palavra que tem causado uma comoção entre muita gente, entre muitas pessoas, entre religiosos, entre a própria igreja protestante, a igreja cristã, igreja católica e tantos outros segmentos, mas principalmente tem causado uma comoção muito grande aí para as pessoas que querem perturbar, conturbar, não acreditar, não praticar. São pessoas que gostam muito do dinheiro, são pessoas que desconfiam da palavra, desconfiam de Deus e desconfiam das promessas de Deus. Mas um dos primeiros passos que eu quero ensinar para você é exatamente isso, o passo para a vida abundante, ou o princípio a ser cumprido para que nós tenhamos uma vida abundante. E vida abundante na área financeira, porque o dízimo, ele traz uma proteção patrimonial, né? Nós temos uma das promessas, o dízimo ele é comentado na palavra toda, ele é antes da lei. Eu não vou entrar nos métodos do dízimo agora, porque esse vídeo vai ser bem curtinho e eu só quero dar os passos para você sobre a vida abundante, tá certo? E eu vou fazer outro vídeo, dessa vez um pouco mais longo, talvez com um pouco mais de credibilidade, né, sua e em mim, um pouco mais de autoridade, né? E então eu farei outros vídeos falando sobre cada um desses passos que eu estarei descrevendo aqui. E o vídeo para falar sobre dízimo, com certeza ele levaria aí pelo menos 1h30 ou 2 horas para falar, para explicar sobre o dízimo, tá certo? E para explicar, não convencer, mas para explicar segundo as revelações, segundo a Bíblia, segundo a palavra. E ficará para uma outra oportunidade quando eu tiver mais credibilidade ou mais autoridade, como se diz aí. Aí eu vou expor sobre o dízimo, falar sobre o dízimo, explicar sobre o dízimo, descrever sobre o dízimo, para que é. Mas eu quero deixar bem claro nesse vídeo agora que o dízimo é um dos passos mais importantes, porque segundo Malaquias capítulo 3, o versículo 10, que todo mundo conhece, dá para falar de cor e salteado, quando a gente gosta, né, de cumprir esse princípio, lá está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao local da entrega, ao local onde era recebido, ao local onde era devidamente acondicionado os dízimos daquela época, que nada mais é do que um sustento, não vou ser sucinto nisso agora, para a tribo levítica, para os sacerdotes, para os levitas, para todos aqueles que faziam o templo acontecer, que administravam o templo. Então o dízimo, ele era da tribo de Levi, para a tribo de Levi. Quem que é a tribo de Levi hoje? São as mesmas pessoas que continuam cuidando dos templos, são as pessoas responsáveis pelos templos, pelas igrejas que nós temos hoje, as pessoas que têm a responsabilidade de manter, de pagar as contas, de pagar os aluguéis, de construir, de fazer a obra crescer, a obra de Deus continuar, a obra de Deus ser cada dia mais rica e ricamente difundida aí para toda a face da terra, tá certo? Então, tem pessoas responsáveis por isso, como pastores, pastoras, como os obreiros, como os ministros, como diáconos, presbíteros, as pessoas que trabalham ali de uma forma integral na obra, fazendo essa obra acontecer. O dízimo é para isso hoje.
Essas coisas não acontecem porque tem um governo que ajuda, porque tem uma prefeitura que ajuda, porque tem uma câmara de vereadores que distribui dinheiro para igrejas, não. Isso aí tem alguns segmentos religiosos aí que eles já têm o seu quinhão garantido de órgãos governamentais, tá certo? Como muitas vezes nós vemos aí que algumas igrejas, né, elas já têm um espaço na sociedade, mas as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, as igrejas que nascem, as pequenas igrejas, ou até as seculares que já existem por aí, ou as igrejas que têm nascido agora, quem você acha que ajuda essas pessoas? E essas igrejas, elas pregam o evangelho, elas levam o amor, elas levam a graça, elas levam Jesus, elas levam Deus para as pessoas. E sabe quem é que ajuda elas? Na maioria que eu conheço, os pastores têm que se virar, eles têm que simplesmente fazer ali malabarismos para poder ter recursos para darem continuidade nessa obra, para manter a igreja com as portas abertas, para manter a igreja fluindo, funcionando. Tem gente que não é muito legal nesse meio aí, tem gente que faz do povo de Deus ali recurso próprio, tem gente que comete alguns desatinos, mas não vamos generalizar. Não vamos simplesmente achar que porque você conhece alguém ou porque você julga que alguém comete algum tipo de falcatrua, meu filho, porque gente que não presta tem em todo lugar, só não no céu, tá? Mas na face da terra e nos quintos dos infernos tem gente que não presta, tem gente com má intenção. Agora, os mal intencionados não podem ser simplesmente, né, aquilo que se generaliza, porque tem muita gente sincera, porque tem tem demais gente sincera pregando o evangelho com muita dificuldade, mantendo uma igreja com portas abertas à custa de muita dificuldade. E os dízimos são essenciais. Os dízimos são primordiais, eu diria, para essa manutenção, para que a igreja continue subsistindo, a obra. Mesmo aquela igrejinha que abriu as portas ontem, com 5 pessoas lá dentro de um lugarzinho, numa ponta de esquina aí, que só cabe 20 cadeiras. Mas esse povo está fazendo a obra de Deus, está cumprindo o chamado. Quem está ali dentro tem uma esperança de pagar o aluguel, tem até esperança de ter dinheiro sobrando, tem até esperança de ser sustentado pela obra, porque a palavra de Deus, ela é clara na boca do apóstolo Paulo, quando ele diz que aquele que vive do evangelho, coma do evangelho, coma do altar, que não pode se atar a boca ao boi que debulha, que cada um é digno do seu salário, que o obreiro que trabalha, que obra, ele tem dignidade para receber um quinhão, que aquele que simplesmente tem repartido conhecimento com as outras pessoas, que essas pessoas façam-no participante de tudo aquilo que essas pessoas adquirem com aquele aprendizado, todo nível de prosperidade. E uma parte disso é o dízimo que sustenta, é o dízimo que mantém, é o dízimo que simplesmente ali traz um crescimento e uma manutenção e um sustento para obras como essa. E muitas vezes o dízimo, ele é a porção necessária para que essas igrejas, sejam elas quais forem, de que tamanho elas tenham, as suas obras, as suas atitudes tenham continuidade. Então, o dízimo, ele não é obrigatório, mas é como eu disse, ele é um princípio que uma vez obedecido, uma vez que se obedece esse princípio, se usufrui dos benefícios dele. Então, você quer ser dizimista? Que lindo, que maravilha. Sabe o que você vai ter agora, segundo a Bíblia? A proteção contra o devorador. Você é alguém agora que cumpriu uma determinação de Deus, porque em se tratando da minha pessoa, eu digo para você que você não é obrigado, mas quando se trata de Deus e quando se trata do povo de Israel, o povo de Israel, eles tinham obrigação de sustentar aqueles que lhes propagaria a salvação através da condução do tabernáculo, através da condução do templo, através da condução ali dos utensílios da casa do Senhor. E Deus foi quem separou uma tribo para isso e disse que essa tribo não trabalharia com outras coisas, que essa tribo não se envolveria com as outras coisas, tipo terras, por exemplo, possessões, e que essa tribo ficaria à disposição das outras 11 tribos, e que as outras 11 tribos lhe sustentaria, dando e garantindo o seu ganha-pão, o seu sustento. E hoje em dia
funciona da mesma forma, da mesma maneira. Quando você vê no contexto geral dos pregadores do Evangelho, das igrejas que simplesmente estão estabelecidas na face da terra, você vai ver que elas são a tribo levítica de hoje, dos dias de hoje. Elas precisam da manutenção e do sustento de quem? Das pessoas que frequentam o templo, que congregam no templo, que estão ali simplesmente buscando uma bênção, e encontrou aquela porta aberta, e aquela porta apresenta a salvação, apresenta Jesus, apresenta um caminho, apresenta a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que muitas vezes é muito melhor encontrado dentro desses lugares chamados igrejas no dia de hoje. Então, quando você soma uma igreja aqui com todos os seus obreiros, outra igreja ali, outra igreja lá, você vai ver que no mundo é a tribo levítica da atualidade, que também precisa de sustento, de manutenção, tá? Tal qual a tribo de Levi do Antigo Testamento, do tempo do povo de Deus ali, precisava dessa manutenção e desse sustento. Aquela tribo fazia com que tudo fosse perfeito. Dentro da tribo de Levi havia ali os cantores, havia ali os porteiros, havia ali as pessoas em geral que cuidavam do templo, que são todos levitas, né? E havia os sacerdotes e o sumo sacerdote estabelecido para aquela data, naquela época, estabelecido para o seu turno, para o cumprimento ali do seu mandato. Então hoje funciona da mesma forma, da mesma maneira. A igreja toda hoje reunida na face da terra é a tribo de Levi e precisa ser sustentada. Não é sustentada pelo governo, não é sustentada aí por algum recurso que venha de fora, porque ninguém nem valoriza muito. O que a sociedade valoriza é o trabalho que a igreja realiza, é o trabalho que a igreja faz quando tira o marginal lá da sua marginalidade, o drogado da sua droga, a prostituta da sua prostituição, aquele que era pedófilo da sua pedofilia, aquele que era prostituto, adúltero dos seus atos ruins, o ladrão da sociedade, quando tira o assassino da sociedade e traz ele para dentro do contexto de igreja e transforma a vida dele. Isso é maravilhoso para a sociedade, mas não tem recompensa da sociedade. A sociedade simplesmente não recompensa a igreja com isso. Quem é que recompensa a igreja? São os recursos da própria igreja. Quem é os recursos da própria igreja? O povo que está lá dentro. E qual é o recurso que a igreja utiliza do povo? Ensinando a esse povo a ser dizimista, mas não tirando o dízimo, não tomando o dízimo da pessoa, mas simplesmente informando, dizendo para essas pessoas que o dízimo é um princípio a ser cumprido, estabelecido por Deus, e que Deus simplesmente responde a esse princípio, trazendo à existência a proteção que o dízimo proporciona e oferece. Lá está escrito assim, em Malaquias capítulo 3, eu citei o versículo 10, trazei todos os dias para que haja manutenção na minha casa, na casa do tesouro, e depois façam prova de mim. Aí vem a promessa. O que muita gente tem olhado é para o princípio, porque não gosta de cumprir, não cumpre, ainda quer dizer para outras pessoas não cumprir também. Mas aí tem uma promessa no princípio, aí tem um porquê se cumprir o princípio. E o cumprir o porquê, é a promessa, a resposta é assim, ó, e por amor de vós, por amor daquilo que vocês vão fazer, eu repreenderei o devorador para que não vos consuma o produto das vossas mãos, o produto da terra, ou o trabalho das vossas mãos. Lá está dizendo que tudo vai progredir, que tudo vai prosperar, que tudo vai ser bênção, que tudo vai ficar maravilhosamente bem estruturado, protegido por Deus. Ou seja, você não vai ter carro quebrando, geladeira queimando, telefone caindo na privada, você não vai ter que ficar doente, ficar comprando remédio, você não vai ter uma conta de luz alta, você não vai ter aí uma conta de água, telefone, sabe, gastos esporádicos ou gastos que acontecem sucessivamente que você nem sabe por quê. Você imagina que vai ganhar um salário no final do mês ali, você tem uma recompensa e de repente aquilo ali está tudo comprometido por coisas que aconteceram ao seu redor. O dízimo protege disso. E uma vez que o seu patrimônio é protegido, uma vez que as suas posses, a sua fazenda, a sua massa é protegida, ela simplesmente tem agora o porquê crescer, o porquê prosperar, o porquê aumentar. Você para de ter um patrimônio dilapidado pelas circunstâncias, pelas intempéries, pelas coisas ruins que estão ao seu redor, e ele agora passa a receber uma proteção, e essa proteção vai trazer um crescimento, uma prosperidade, vai trazer aí uma renovação.
Você pode ver que muita gente perde dinheiro demais, talvez seja o seu caso, perdendo muito dinheiro de todas as formas e de todas as maneiras, e você não entende por quê. Vida abundante, ela tem que começar com a proteção do que você tem. Talvez o que você tenha é pouco, mas o pouco que você tem precisa ser protegido, porque uma vez que você protege esse pouco agora, ele passa para uma etapa que é o aumento, que é a prosperidade, que é simplesmente a abundar cada dia mais, cada vez mais, crescendo até se tornar abundante. Você precisa de uma vida abundante, e a vida abundante, ela começa com o dízimo. Não interessa o que você tem ouvido. Eu vou gravar outros vídeos falando só sobre o dízimo. Por enquanto, quero fazer essa série de 10 passos para a vida abundante, sem explicar muito. São os vídeos que ficam longos e as pessoas têm preguiça de assistir vídeos longos. Eu sou uma dessas pessoas. Quando eu vejo ali muito tempo ali, eu muitas vezes até descarto o vídeo. Então, eu não quero que o mesmo processo aconteça com você. E essa vida abundante que você precisa, que a gente vem falando nesse canal aqui, simplesmente é para que você saiba que Deus, Ele quer essa vida abundante para você, para sua casa, para sua família e para os seus negócios. Dízimo vai proteger o teu patrimônio. Aguarde um próximo vídeo aí falando sobre isso, talvez de 1 hora ou 2, talvez picado aí, que é para não ficar muito extenso, mas eu vou explicar mais sobre o dízimo e o problema de não ser dizimista, e o porquê de ser dizimista e os benefícios de ser dizimista. Quando eu não sou dizimista, eu tenho problemas, mas quando eu sou dizimista, eu tenho benefícios garantidos por Deus. Não é por pastor, pregador, por igreja ou por alguém aí que não entende nada ou que entende muito, não. É o próprio Deus é quem garante, porque Ele, quando quis uma vida abundante para mim, para você, para nós, para a humanidade, Ele estabeleceu esse princípio de ser dizimista para que, em contrapartida, Ele nos desse uma resposta benéfica e maravilhosa, um benefício do porquê ser dizimista e da atitude fiel de ser dizimista. Que você seja abençoado em o nome do Senhor Jesus, a sua casa, a sua família, tudo que é seu, e que você viva uma vida abundante e extravagante. E aguarde o próximo vídeo, que é o segundo passo de 10, para você ter uma vida abundante de prosperidade. No nome do Senhor Jesus, mais uma vez, seja abençoado, bem-vindo ao meu canal, curta esse vídeo, por gentileza, por oferta, compartilhe, e se puder, inscreva-se no canal, perca um minutinho aí para se inscrever no meu canal aí, que eu quero mandar todos os outros vídeos para você, tá certo? Que eu gravar dentro dessa série aí, 10 passos para a vida abundante. Eu desejo essa vida abundante para você e eu vou te informar sobre essa vida abundante, sem ser expert na área, sem ser expert nesse assunto. Não preciso, eu preciso ser expert no querer, na vontade de Deus, na Bíblia. Curta, por favor, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.